O Campeonato Brasileiro da Série C terá neste final de semana a disputa da sua 17ª rodada, a antepenúltima rodada da primeira fase, quando podemos conhecer os primeiros times rebaixados para a Série D, bem como também as primeiras equipes matematicamente garantidas nos quadrangulares. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês, então, um jogo a jogo e mostrar a situação de cada uma das equipes, quem já pode comemorar a classificação, bem como quem já pode tomar o caminho da Série D neste final de semana. Então, vou colocar aqui na tela a tabela para a gente ir acompanhando o jogo a jogo da rodada. Simbora, então? Bom, a rodada vai começar neste sábado com um duelo às 16 horas, um duelo, podemos dizer assim, aurinegro, entre o Tigre e a Onça Pintada. Eu estou falando de São Bernardo e Amazonas, times aí que se enfrentam às 16 horas lá no estádio 1º de maio, duelo de suma importância para os dois. Para o São Bernardo, porque o São Bernardo vai tentar seguir na briga aí pela vaga na segunda fase, o São Bernardo que chegou a liderar por várias rodadas, mas já não vence há um bom tempo, então ele vai tentar a sua recuperação para seguir com chances matemáticas de ir para os quadrangulares. Já o Amazonas poderá sair de campo classificado, e para o Amazonas se classificar, basta vencer. Uma vitória deixa aí a equipe do norte do país já garantida na segunda fase, independente do que aconteça nos demais jogos. O Amazonas ele tem os mesmos 29 pontos que a equipe do Operário, né? Mas fica na segunda colocação por ter saldo de gols inferior, mas isso não importa muito neste momento, uma vez que uma vitória já coloca o Amazonas na segunda fase. Por quê? Porque no momento, a distância dele para o time que está na 8ª colocação é de 7 pontos. Então, mesmo que todo mundo do G8 vença, além do próprio Ipiranga, que é o 9º colocado, uma vitória do Amazonas fará essa diferença se manter nos 7 pontos. E aí, como teremos só mais 2 rodadas em disputa, ou seja, 6 pontos em disputa, então nenhum dos times que está fora do G8 poderá mais alcançar a equipe do Amazonas. Então, essa é a conta do Amazonas, vencer para se classificar. É bem verdade, né, que existem outras combinações de resultados que também classificam o Amazonas nessa rodada, né? Mas daí teria que fazer muita conta, trabalhar com muitas possibilidades. A mais simples que classifica o Amazonas nessa rodada é a vitória. Já o São Bernardo que ele, como eu falei, já não vence há várias rodadas, é o 12º colocado com 22 pontos. No momento aí está um ponto só atrás do Paysandu, que é o 8º colocado. Porém, o time empatou muito, né? Ele tem só 5 vitórias e 7 empates. Então, por isso que o São Bernardo ali, dentre aquela galera que está com 22 pontos, né? São 4 times aí com 22 pontos, o São Bernardo é o que está atrás, né? O São Bernardo, então, 12º colocado, precisa vencer. Aí vai ter que torcer por tropeços, né? De equipes que estão à sua frente para conseguir voltar ao G8 nesta rodada. Bom, seguindo aqui com os jogos de sábado, também às 16 horas, Aparecidense e Confiança. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Aníbal de Toledo Batista, na cidade lá de Aparecida de Goiânia. E esse jogo aí vai interessar muita gente da parte de baixo da tabela. Eu já vou falar por quê. Mas vamos falar primeiro da situação da equipe da Aparecidense. A Aparecidense é a 15ª colocada com 18 pontos. No momento, está 2 pontos à frente do Floresta. Se vencer, vai a 21, e aí se afasta um pouco da zona de rebaixamento e ainda se permite a sonhar com uma vaga na segunda fase, né? Lembrando aí que o 8º colocado, que é o Paysandu no momento, tem 23 pontos. A Aparecidense vencendo, vai a 21, né? Faltando 2 rodadas, muita coisa pode acontecer, né? Então ainda existiria aí a chance matemática da Aparecidense se classificar, mas pelo menos aí na questão do rebaixamento, o time ficaria já quase livre, né? E uma possível vitória da Aparecidense, né? Aliás, um empate da Aparecidense aí, poderia já definir a sorte de muita gente lá na parte de baixo da tabela. Daqui a pouquinho eu chego lá. Já o Confiança aí que vem de vitória na rodada passada, é o 10º colocado com 22 pontos, está apenas aí a um pontinho do Paysandu, o 8º colocado. Uma vitória praticamente aí tira o Confiança de qualquer risco de rebaixamento. Confiança iria a 25 pontos, aí pelo menos se livraria do risco de rebaixamento, além de poder entrar no G8, né? Ia depender do que acontecesse com o Ipiranga, o Paysandu e o São José, mas uma vitória aí contra a equipe da Aparecidense já poderia deixar a equipe do Confiança no G8. Bom, seguindo com os jogos de sábado, vamos ter aí Volta Redonda e Operário, partida que acontece às 19 horas lá no Raulino de Oliveira, um jogo aí em que pode também classificar o Operário, e a conta é a mesma da que serve para o Amazonas, né? Uma vitória
classifica o Operário já para a segunda fase, independente do que aconteça no restante da rodada, né? O Operário tem 29 pontos, iria a 32, e aí manteria ali, no mínimo, 7 pontos de vantagem para o nono colocado. Então, uma vitória já coloca o Operário na segunda fase. Se empatar, aí havendo aí outras combinações de resultado, também pode classificar o Operário. E o Volta Redonda é o quinto colocado com 26 pontos. Na rodada passada perdeu para o Remo, perdeu até uma longa invencibilidade. E o Voltaço tem também chances de se classificar nessa rodada. Porém, não depende apenas dele, né? Ele tem 26 pontos, aí ele teria que vencer o Operário e aí torcer por algumas outras combinações de resultados para conseguir já avançar matematicamente, né? O curioso é que se o Volta Redonda vencer o Operário e a combinação de resultados que classifica o Volta Redonda acontecer, também iria servir para o Operário, né? Afinal, os dois iam ter 29 pontos. Então, de repente, aí é muito difícil acontecer, né? Precisaria acontecer muita coisa, mas de repente, uma vitória do Volta Redonda pode até mesmo já classificar as duas equipes para os quadrangulares. E também às 19 horas desse sábado, fechando a rodada, o Brusque, que é outro que pode se classificar, vai encarar a equipe do Altos, que é um dos que pode ir para a Série D já neste final de semana. Eu já vou falar para vocês a conta. Mas vamos falar primeiro do Brusque. O Brusque também perdeu na rodada passada, né? O Brusque que vem numa sequência de resultados positivos. Aí empatou com o São Bernardo 0-0, depois perdeu na rodada passada. É o quarto colocado com 27 pontos. Se vencer, vai a 30. E aí vai depender aí de alguns tropeços aí de equipes que estão atrás dele para também se garantir já nessa rodada, né? Só uma vitória não é suficiente para o Brusque se classificar. Ele ia precisar vencer e também torcer para uns tropeços lá daquela equipe, daquela turma que está com os 22 pontos, né? Mas, pelo menos um resultado positivo já encaminha a sua classificação, né? Se não for nessa, pode ser muito bem na próxima rodada. Agora vamos falar da situação do Altos, porque o Altos é um daqueles times que, neste final de semana, pode pegar o caminho para a Série D. O Altos tem 13 pontos, ele no momento, ele está 4 pontos atrás do Manaus. Se ele for derrotado, nas duas últimas rodadas, ele chegaria no máximo, ó, e detalhe, hein? Muito importante esse detalhe, o Altos tem 13 pontos, mas tem apenas 2 vitórias, é o time que menos venceu no campeonato inteiro, até o Pouso Alegre, que está atrás dele, venceu mais. Então o Altos, ele tem 13 pontos e 2 vitórias. Se ele perde para a equipe do Brusque, no máximo que ele chegaria no final da fase, seria a 19 pontos e 4 vitórias. E aí, se ele perder e a Aparecidense empatar, a Aparecidense já iria a 19 e 5 vitórias, ou seja, o Altos já não alcançaria mais a Aparecidense, né? Já não conseguiria mais ultrapassar a Aparecidense. E aí, bastaria uma vitória do Manaus ou do Floresta, e aí o Altos já estaria rebaixado. Ou seja, empate da Aparecidense, vitória do Manaus ou vitória do Floresta, já rebaixa o Altos, caso o Altos seja derrotado na rodada deste final de semana. E se ele empatar, ele também ele pode ser rebaixado, né? Desde que a Aparecidense vença, também o Floresta e o Manaus, né? Se essas 3 equipes vencerem, Aparecidense, Manaus e Floresta, o Altos também cai empatando. Então, nessa rodada aí, só a vitória interessa ao time do Piauí, né? Para ele não ser rebaixado aí após 3 temporadas, né? Faz a terceira edição seguida que o Altos joga a Série C. Então o Altos precisa ir vencer para não correr o risco de ser rebaixado. Bom, agora vamos para os jogos de domingo, Dia dos Pais. Já vai ter um jogão lá na Curuzu. Paysandu e Náutico. Talvez é um dos jogos mais esperados dessa Série C. Vai ser o reencontro das duas equipes depois de toda aquela confusão que aconteceu em 2019, né, envolvendo as duas equipes. Tanto é que esse jogo foi o que motivou a mudança de formato da Série C, né? Passou de mata-mata na segunda fase para quadrangular. Então, Paysandu e Náutico estarão aí novamente frente a frente no domingo, dia 13 às 16 horas, na Curuzu. O Paysandu é o 8º colocado com 23 pontos. Busca vencer aí para se manter dentro da zona de classificação, porque se for derrotado, certamente vai perder esse lugar no G8. E o Náutico, né? O Náutico aí que vem em uma sequência de empates, né? Nas últimas 5 rodadas, venceu um jogo e empatou 4. O Náutico não está muito longe dele, não. É o 6º colocado com 25 pontos. Se vencer, fica bem perto de garantir a sua classificação. Se for derrotado, pode até mesmo aí, de repente, perder seu lugar no G8, né? Porque
o Ipiranga, o Confiança e o CSA, tanto o Ipiranga quanto o Confiança, eles podem chegar a essa pontuação do Náutico, né? Chegar aos 25 pontos do Náutico, porém ultrapassá-lo no número de vitórias, né? Além do São José que está logo atrás dele, né? Então, é um jogo aí de suma importância para as duas equipes, porque quem perder correrá aí o grande risco de deixar a zona de classificação, e isso não é bom negócio, não, faltando apenas 2 rodadas, né? Depois faltariam 2 rodadas para o final da primeira fase. No domingo, também às 16 horas, teremos um duelo nordestino no Rei Pelé. O CSA vai jogar contra a equipe do Botafogo da Paraíba. O Botafogo que perdeu a chance de liderar na rodada passada, né? Cedeu o empate nos instantes finais. Mas o Belo, né, tem aí a possibilidade de se classificar já nessa rodada. Basta ele vencer e também torcer aí por alguns outros resultados, né? O Botafogo, no momento, ele leva 6 pontos de vantagem para o 9º colocado. Então, uma vitória, né, nessa rodada aí, combinado alguns tropeços ali da turma que está lá atrás dele, já o classifica, né? Diferente de Operário e Amazonas, a vitória sozinha não classifica o Botafogo, né? Teria que acontecer mais alguns tropeços ali para o time se classificar, né? Mas a classificação tá bem próxima, né? Inclusive o Botafogo já tem até mais pontos do que teve ali na temporada passada. Aliás, está 1 ponto atrás da campanha da temporada passada, quando ele foi o 9º colocado. Já a equipe do CSA, o CSA que empatou na rodada passada, né, empatou com o Náutico 0-0, o CSA, o 11º colocado, tem 22 pontos e busca um resultado positivo em casa, né, o jogo vai ser no Rei Pelé, para, de repente, aí, terminar a rodada dentro do G8. Né? Aliás, essas últimas vagas do G8 aí promete luta até o fim, porque as equipes estão muito próximas, né, para vocês terem uma ideia. A diferença do São Bernardo, que é o 12º colocado, para o São José, que é o 7º, né? Ou para o Náutico, né? O Náutico é o 6º colocado, é de apenas 3 pontos, né? Então a diferença do 6º para o 12º é 6 pontos, faltando 3 rodadas aí, tem muita briga pelo caminho. E ainda no domingo, às 16 horas, né? Vamos ter aí 3 jogos no domingo às 16 horas. O Manaus vai receber o Remo, né? Um jogo também de suma importância para as duas equipes. O Manaus, buscando aí se manter fora da zona de rebaixamento, o time soma 17 pontos, venceu na rodada passada, né? O time soma aí 17 pontos, está na 16ª colocação, enquanto que o Remo é o 14º colocado com 20 pontos. O Remo, se vencer, praticamente elimina aí o risco de rebaixamento, né? Enquanto que e também, né, se mantém ainda sonhando aí com uma vaga na segunda fase. A distância do Remo para o Paysandu, que é o 8º colocado, é de apenas 3 pontos. Então, uma vitória ainda deixará o Remo na briga pela classificação, além de praticamente afastar qualquer risco de rebaixamento. Já o Manaus precisa vencer para se manter fora da zona de rebaixamento, porque se perder, aí as coisas podem complicar, né? Uma vez que o Floresta está só ali 1 ponto atrás, o América tem 2 pontos a menos, então, de repente, um tropeço em casa pode fazer com que o Gavião do Norte entre na zona de rebaixamento. E fechando a rodada de domingo, né, temos mais 2 jogos às 19 horas. Um deles será um duelo entre equipes do Sul. O São José vai jogar contra o Figueirense. O São José, que é o 7º colocado com 24 pontos, vem de empate na rodada passada, né? Empatou com o Botafogo nos instantes finais, né? Na última segunda-feira. Soma ali 24 pontos, mas não pode bobear. Tem que vencer, porque um tropeço pode lhe custar aí um lugar entre os 8 melhores. Já a equipe do Figueirense aí que vinha de uma longa sequência sem vitórias, venceu bem ali o América de Natal na rodada passada, 3-0. É o 13º colocado com 20 pontos. 3 pontos atrás do Paysandu, mesma situação do Remo. Se vencer, se mantém na briga, né? Se perder, aí já vai começar mesmo a se preocupar em fugir do rebaixamento nas 2 últimas rodadas. Se bem que uma vitória também neste final de semana já tira aí praticamente todo o risco de rebaixamento da equipe catarinense. E ainda no domingo, outro jogo às 19 horas, duelo aí, podemos dizer, dos desesperados, né? O América de Natal vai enfrentar o Pouso Alegre na Arena das Dunas. O Pouso Alegre aqui, só bolinha vermelha aqui na tabela, né, de classificação. Ele é o último colocado com 12 pontos. E o América, 18º com 15. Qual que é a situação do América? Vamos falar do América primeiro. O América, se vencer, ele pode sair da zona de rebaixamento, uma vez que ele está apenas 2 pontos atrás do Manaus, né? Então, uma vitória aí combinada a tropeços do Manaus e do Floresta, ele tira da zona de rebaixamento. Ele não alcança a Aparecidense, porque ele ainda ficaria com uma vitória a menos, mesmo que a Aparecidense seja derrotada. Agora, se o América perder, aí a situação vai ficar bem complicada
ele pode até cair para último, né? Além aí de poder ser já rebaixado na rodada seguinte. Então, para o América, vitória pode aí significar a saída do Z4 e derrota pode deixá-lo bem perto de voltar para a Série D. Agora, o Pouso Alegre é que está numa situação crítica, né? O mesmo a conta do Altos vale também para o Pouso Alegre. Ele tem apenas 12 pontos, no momento está 5 pontos atrás do Manaus. Se ele perder, o Manaus ganhar ou o Floresta ganhar e a Aparecidense empatar, né? Precisaria acontecer 2 desses 3 resultados, aí o Pouso Alegre está rebaixado. Então o Pouso Alegre precisa vencer para ganhar uma sobrevida. Porque se o Pouso Alegre perder, ele inclusive já pode até sair de campo rebaixado matematicamente. Por quê? Porque tanto o Manaus quanto a Aparecidense já vão ter jogado na rodada, né? Se de repente a Aparecidense empatou e o Manaus ganhou do Remo, então uma derrota para o América já significa aí o rebaixamento do Pouso Alegre, logo em sua primeira temporada na Série C, daí já vai estar voltando para a Série D, né? O Pouso Alegre que venceu os 2 primeiros jogos do campeonato, né? Começou com uma temporada, uma campanha bem forte, bem empolgante, mas depois foi perdendo rendimento aí, já trocou de treinador 2 vezes e agora pode cair já no próximo final de semana. E aí na segunda-feira a rodada vai ser fechada com um jogo lá no Presidente Vargas entre Floresta e Ipiranga, jogo que acontece às 8 da noite. O Floresta que trocou de treinador nesta quinta-feira, saiu o Sérgio Soares, né? Sérgio Soares que já tinha passado até pelo Altos, estava no Floresta, acabou deixando o clube e o Floresta agora contratou aí para essas 3 últimas rodadas o Matheus Costa, né? O Matheus Costa que já trabalhou no Paysandu, que trabalhou no Operário. O Matheus Costa, então, é o novo técnico do Floresta para tentar livrar o time cearense do rebaixamento. Então, o Floresta vai receber o Ipiranga às 8 da noite lá no Presidente Vargas. E qual é a situação do Floresta? 17º colocado com 16 pontos. A vantagem é que ele já vai entrar em campo sabendo o que aconteceu, né? De repente, uma derrota da Aparecidense ou um tropeço do Manaus deixa o Floresta apenas dependendo de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento. E o Ipiranga? O Ipiranga é o que está ali na 9ª colocação, né? Também aí já vai entrar em campo sabendo exatamente o que tem que fazer, né? Porque todos os seus concorrentes pela vaga já vão ter jogado, daí, de repente, aí o Ipiranga só vai precisar de uma vitória para conseguir entrar no G8, faltando 2 rodadas aí para o encerramento da primeira fase da Série C. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários se vocês acreditam ainda que o Pouso Alegre e o Altos ainda possam ganhar uma sobrevida e seguirem aí lutando contra o rebaixamento, ou se já vai ser nessa rodada mesmo que as equipes vão acabar caindo para a Série D. E lá na parte de cima da tabela, coloca aqui nos comentários quem vocês acham que vão se classificar já nesse final de semana. Deixa aqui nos comentários para a gente ir trocando uma ideia. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!